Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu, Manu, Roquiel, vocês ali. Vamos conversar um pouco sobre o pensamento moderno, a modernidade do pensamento humano e a centralidade da razão. E nada melhor do que, para começar a nossa conversa, falarmos, vamos ver aqui, de um amiguinho nosso chamado Descartes. Então, Descartes, né, é o pensador que vai nos guiar nessa nossa conversa, né, nessa nossa conversa sobre filosofia moderna e a centralidade da razão. Veja só, o Descartes é o pensador que inaugurou o pensamento racionalista. Né? O racionalismo é a corrente de pensamento que vai afirmar ser a razão o centro do ser humano, aquilo que é característica principal do ser humano e é responsável principal pelo conhecimento humano. O conhecimento humano se dá única e exclusivamente pelo uso de nossa razão. É isso que fala o racionalismo e é daqui que parte Descartes. Então vejam só, o Descartes, ele cria um método. Ele fala assim, para nós podermos chegar a um conhecimento, para nós poder afirmar que conhecemos algo, nós temos que ter um método. E esse método tem que me conduzir a um conhecimento seguro, verdadeiro. Então, que tipo de método é esse? Como é que ele chega a um conhecimento seguro, verdadeiro? Porque Descartes ele vai dizer o seguinte, veja, eu não posso dizer que eu conheço as coisas pelo fato de ver as coisas, de ouvir as coisas, de tocar as coisas. Por quê? Porque os nossos sentidos, eles enganam. Eu tenho que chegar a um conhecimento verdadeiro único e exclusivamente pelo uso de minha cuca, pelo uso de minha inteligência, da minha razão, sem a necessidade dos meus sentidos. Olfato, visão, tato, paladar. Eu não preciso dos meus sentidos para chegar a um conhecimento verdadeiro. Ou eu não posso contar com eles melhor para chegar a um conhecimento verdadeiro. Eu tenho que contar única e exclusivamente com a minha razão. Então ele vai dizer o seguinte, como é que nós chegamos à primeira grande verdade, à primeira grande certeza racional, intelectual? Então o que ele vai propor? Que nós duvidemos de tudo. O que ele vai chamar de dúvida metódica. Eu tenho que duvidar de tudo aquilo que eu conheço, ou que eu penso conhecer. Tenho que duvidar de tudo. Tenho que duvidar que está chovendo, tenho que duvidar que existe um monte com o topo com neve ali para lá, né? Tenho que duvidar que está relampeando. Tenho que duvidar de tudo. Tenho que duvidar, inclusive, que estou usando minha toquinha, né? Tenho que duvidar de tudo. Depois que eu duvido de tudo, algo vai aparecer evidente para mim. O que é? Descartes vai dizer, eu só posso duvidar porque eu penso. Então, eu duvido de tudo, e no momento que eu duvido de tudo, algo não pode, eu não posso duvidar de algo. Do quê? Do fato de estar duvidando, do fato de estar pensando. Para duvidar, eu preciso pensar. Eu não posso duvidar que eu estou duvidando. Porque se eu duvido que eu estou duvidando, eu reforço a minha dúvida. É certo que eu duvido que duvido, né? Tu duvidas que duvida, eu duvido que duvido, todo mundo duvida que duvida, né? Então veja só, eu duvido de tudo. Se eu duvido de tudo, eu não posso duvidar que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando é porque eu penso. Aí chegamos ao terceiro grande elemento, que é a conclusão. Se penso, uma coisa é certa, eu existo. Aí Descartes chega à primeira grande conclusão, da qual ele não precisa, de outra forma de conhecer a não ser a razão. É um conhecimento puramente racional, puramente intelectual. Penso, logo existo. Se duvido, é porque penso. Se penso, é porque eu existo. É impossível eu imaginar algo que pense sem existir. Se eu estou pensando, é porque eu existo. Então veja só, Descartes ele vai dizer o seguinte, a primeira grande certeza que nós temos que chegar é a certeza da nossa existência. E esta verdade, essa certeza, eu chego a ela não pelos meus sentidos,
porque eu estou me vendo, porque eu estou me tocando, me cheirando. Não. Eu chego a esta verdade, a este conhecimento, pelo uso de minha razão. Pelo que ele vai chamar de dúvida metódica. Tem que ter um método para conhecer. Entende? Então, essa é a primeira grande certeza que o Descartes ele vai chegar. Veja só, ele parece meio louquinho esse cara, né? Mas é a realidade. Outro ponto. Então ele vai dizer o seguinte: nós temos que ter regras para chegarmos a um conhecimento seguro. Não é de qualquer jeito, assim, eu quero conhecer, eu quero estudar, vou começar de qualquer jeito, né? Vou estar assistindo um joguinho, né? Pensando na partida de futebol. Não, 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 não. Não pode. Tem que ter uma metodologia. Tá? Então veja só, eu só posso dizer que eu conheço realmente algo se isso se apresenta para a minha mente, se eu entendo isso de maneira clara e evidente, ou seja, eu não posso ter dúvida nenhuma daquilo que eu estou pensando. Se aquilo que eu estou pensando, que eu digo que eu conheço, gera qualquer dúvida, por menor que seja, é porque eu não conheço esse algo. E eu tenho que buscar o conhecimento dela, de maneira racional. Então, eu estou estudando algo, né, que é o meu objeto do conhecimento, tenho uma dúvida, o que eu vou fazer com ele? Segundo passo, eu vou ter que observar as partes que compõem esse objeto. As partes que compõem. Então veja só, eu quero estudar, eu quero conhecer, vamos ver uma coisa simples, meu celular. Quero conhecer meu celularzinho, né? Eu conheço ele completamente? Eu não conheço, tenho várias dúvidas sobre o celular. Então o que o Descartes ele vai dizer? Tu vai ter que pegar esse objeto do conhecimento e tu vai ter que entender as partes que ele tem. Vai ter que desmontar ele, vai ter que pesquisar como é que se transmite o sinal do celular, vai ter que separar as partes dele, né? Tirar, parafusar aqui e separar ele tudo em pedacinhos. Terceira parte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar os elementos dos mais simples aos mais complexos. Daquilo que é mais simples, vou ter que entender como é que funciona, e vou subindo, vou indo até os elementos mais complexos. E depois eu vou fazer a ligação, eu vou ver o que um se relaciona com o outro. Por exemplo, quando você está fazendo a prova, provavelmente você já deve ter ouvido o professor dizer: façam antes as questões fáceis que vocês sabem, né, para depois fazerem as difíceis, para não perder tempo. Realmente, essa é a expectativa do Descartes. Fazer, analisar, estudar antes os elementos mais simples e depois os elementos mais complexos. E entender a relação entre eles. E por fim, então, fazer uma revisão para ter a certeza de que tudo foi tratado, tudo foi considerado. Tem que fazer uma revisãozinha, né? Tem que fazer uma revisãozinha, analisar, ver se realmente tudo foi abordado, tudo foi tratado direitinho, ok? Então, estas são as regras que o Descartes ele vai dizer que precisamos respeitar para chegarmos a um conhecimento verdadeiro. E por fim, tá? O Descartes ele tem uma visão dualista, tá? O Descartes tem uma visão dualista. O que significa dizer que o Descartes tem uma visão dualista? Ele entende que o ser humano ele é composto de duas realidades: corpo e alma. Ok? Corpo e alma. Descartes ele vai entender que o ser humano ele é composto de corpo e alma. Porém, além do ser humano ser composto de corpo e alma, a realidade ela é composta de três substâncias para Descartes. Descartes vai dizer que aqui no nosso meio existem três substâncias. Primeiro, uma substância divina. Substância divina, ela é eterna e é perfeita. É Deus. É o responsável por tudo, pela organização de tudo, né? Por tudo ser colocado de maneira muito ordenada, muito precisa. Essa é a perspectiva do Descartes. Então, existe uma substância divina. Depois existe uma substância pensante. Tá? Substância pensante seria relativamente à nossa alma, por exemplo. Tá? Porque é aquilo que em nós pensa, duvida, sente, entende. Tá? É o responsável pelo nosso intelecto. Então, o ser humano ele é composto por uma substância que pensa
e é composto também, aqui embaixo, por uma substância extensa. O que significa extenso? Extenso significa tamanho. Né? Qual é a extensão? É o tamanho. Então, é aquela que compõe os corpos, é a matéria, ou seja, é isso aqui que me compõe. Substância extensa é a materialidade. Tá? O celular tem uma substância extensa, não tem uma substância pensante. O celular não pensa. Ele é composto apenas por uma substância extensa. Né? Nós temos substância extensa e temos substância pensante em nós. E toda a realidade ela é organizada por uma substância divina. Tá? Então, o ser humano ele é corpo e alma. Ele é substância pensante e substância extensa. E a nossa realidade ainda ela é organizada por aquilo que Descartes vai chamar de substância divina. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa apresentação sobre Descartes. É um pouco complexo, né? Mas nós vamos voltar a falar dele em breve. Ok? Fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço do Manu Rockial, o Manuel. Tchauzinho!